Nesse vídeo, nós vamos continuar abordando o tema da justificação. Nós já falamos aqui uma introdução sobre o tema da justificação, explicando qual é o conceito de justificação, conceito básico, conceito principal. Abordamos também na aula anterior a relação entre a justificação e a graça de Deus, já que a justificação é somente pela graça, e nessa aula nós vamos abordar o tema da justificação pela fé. Justificação pela fé somente, que também é um dos pilares, um dos princípios da Reforma Protestante e que são os pilares da fé evangélica da qual nós somos herdeiros. Pois bem, na aula anterior nós comentamos a relação entre graça e justificação. Nós vimos que a causa da justificação, o motivo de nós termos sido justificados é a graça de Deus, é o amor de Deus. Nada em nós produziu em Deus a motivação para que ele nos justificasse. Muito pelo contrário. Se Deus fosse se basear apenas em nós ou em nós, na verdade nós seguiríamos o curso do mundo e encontraríamos aí o destino do mundo, que é a condenação. Mas, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele nos justificou. Então, por que nós somos justificados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a causa, o motivo, reside exclusivamente em Deus e em sua graça, o seu amor, o seu favor, a sua misericórdia e benevolência para conosco. Então, a relação entre justificação e graça é uma relação de causa e efeito. Mas tem o aspecto da experiência humana nessa justificação. Então, Deus, ele provê a justificação por causa da sua graça, por causa do seu amor, não por causa de nós. E da relação do homem com essa justificação, existe um meio, existe uma ponte que dá acesso a essa justificação. Como é que eu tomo posse? Como é que eu vou lá e pego essa justificação que Deus oferece, que Deus provê para a humanidade? Segundo as Escrituras, essa justificação ela é adquirida por meio da fé. Portanto, a justificação é causada pela graça de Deus e ela é adquirida, você toma posse dela por meio da fé. Então, quando nós falamos dessa justificação e sua relação com o homem, com a experiência humana, nós podemos abordar sobre dois aspectos: o aspecto negativo e o aspecto positivo. O que eu quero dizer com isso? No aspecto negativo, nós precisamos entender e deixar muito claro como não é possível adquirir justificação com Deus. É preciso. Por quê? Porque as religiões humanas, as religiões que nascem do coração humano, elas vão propor inúmeras formas de salvação, inúmeros caminhos de salvação. Um desses caminhos é o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é a pessoa que acha que ela vai conseguir se justificar diante de Deus, tomar posse da justiça de Deus, se tornar santa, se tornar justa diante de Deus, por meio da obediência cega e restrita a leis e mandamentos, sejam divinos ou humanos. Então, a pessoa ela se acha capaz de obedecer tão perfeitamente a Deus e até muitas vezes de criar mandamentos novos que Deus nem pensou, e a partir disso ela acha que será capaz de se justificar e de alcançar essa salvação. Então, do ponto de vista negativo, é preciso deixar bem claro algumas coisas que não nos possibilita alcançar a justificação. E uma das coisas que não nos possibilita alcançar a justificação é a legalidade, é a obediência irrestrita à lei. Tem alguns versículos aqui que eu quero ler com vocês, para não ficar só na minha opinião. Romanos, capítulo 3, nós estamos citando muito Romanos, sobre a justificação. Romanos é um livro muito importante para a fé cristã. O capítulo 3 de Romanos, se você abrir comigo no versículo 19, no versículo 20, você vai ler o seguinte: Ora,
Sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mais adiante, no capítulo 4, ainda em Romanos, nós podemos ler outros versículos em sequência aqui. A partir do 1, lemos o seguinte: que diremos sobre Abraão, nosso pai? Que ele alcançou? Porque se ele foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Então, observe que aqui Paulo está deixando muito claro que a justificação ela é impossível de ser alcançada mediante a lei, mediante o legalismo. Então a pessoa que imagina poder se tornar santa, se tornar justa diante de Deus porque ela consegue ou supostamente consegue cumprir todos os preceitos, todos os mandamentos, essa pessoa está se iludindo. Essa pessoa está praticando uma religião que não é a religião do Evangelho. Então isso é preciso ficar muito claro. E dentro da igreja evangélica a gente sabe como isso muitas vezes tem causado problema e como já causou muito problema na história da igreja. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, meus pais participavam de uma denominação, que essa denominação tinha um livro, um regulamento com dezenas e dezenas, talvez centenas de regrinhas que você precisava seguir para ser considerado santo dentro daquela comunidade. Por exemplo, o homem não podia usar gravata se fosse vermelha. Não podia. Se o paletó tivesse lá um botão a mais, era pecado. Se tivesse um rachado na saia ou no paletó, pecado. Regras que nem Deus pensou. Nem no Antigo Testamento Deus pensou nisso. Mas as pessoas pensaram. As pessoas imaginaram. Eu acho que isso vai tornar as pessoas mais santas. Aí vai lá e cria a regra. O nome disso é legalismo. É a ideia de que a pessoa vai se tornar mais santa através do legalismo. Quer ver uma outra coisa? Quando a pessoa ela acha que ela vai se tornar santa, ela vai se tornar justificada diante de Deus através do moralismo. O moralismo é quando a pessoa ela se torna juiz moral de tudo e de todos. Então ele se torna um moralista. Então ele é o julgador da vida alheia, ele é o julgador de todo mundo. E a partir disso ele se acha mais santo que o outro. Ele acha que se ele tem uma moral elevada, essa moral elevada vai salvar. Qual é o problema? O problema é que uma pessoa pode ter uma moral muito elevada e não conhecer Jesus. Existem não cristãos que têm uma moral melhor do que muito cristão. Agora você deve estar se perguntando, será que o cristão então ele pode ignorar os mandamentos? Ele não precisa ter uma moral elevada? Precisa. Mas ele faz isso como fruto da fé. Ele faz isso por amor a Cristo, por dedicação a Cristo, por entender o seu papel, a sua missão no mundo, por essa transformação, essa conversão da qual a gente até já comentou aqui em outras aulas, que é operada no seu coração pelo Espírito Santo. Mas ele não confia em si mesmo. Ele não confia a salvação a algo que ele faz. Se ele tem uma moral elevada, ele agradece a Deus, ele louva a Deus e continua se considerando um pecador indigno que não merece a salvação. Toda vez que ele pensa na sua salvação, ele agradece exclusivamente a Deus,
porque ele sabe que o acesso dele a essa justificação é pela graça mediante a fé. É só pela fé e não pelas obras da lei. Então, negativamente, é importante entender isso, que os caminhos que as religiões, que o coração humano, a idolatria humana cria para ter acesso a Deus, eles são inúteis. Às vezes são caminhos bons. É bom que a pessoa tenha uma moral elevada. O cristão precisa, inclusive, ter uma moral elevada. O cristão precisa obedecer aos mandamentos de Cristo, precisa. Mas a causa da sua justificação é a graça. E o meio de alcançar essa justificação é exclusivamente pela fé. E aí é o aspecto positivo dessa relação entre o homem e a justificação. E compreender essa relação do homem com a justificação no seu aspecto positivo, ou seja, como realmente se tem acesso a essa justificação, que é por meio da fé, é muito importante e a gente percebe isso, por exemplo, lendo a carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo chegou na Galácia, onde ele plantou inúmeras igrejas e pregou o evangelho. Porém, existia na época do Novo Testamento um grupo de judeus que também acreditavam em Jesus, mas que eles acreditavam também, adicionalmente, né, que a pessoa deveria crer em Jesus, mas se converter aos mandamentos, aos costumes, às regras que os judeus seguiam a partir da Torá, a partir dos costumes judaicos também. Então não era suficiente acreditar em Jesus. Você precisava de Jesus e precisava do judaísmo. Sem esse casamento você não era salvo. E essas pessoas se introduziram na igreja dos Gálatas, né, nas várias igrejas que existiam ali, e começaram a difundir essas heresias, esses ensinamentos. Aí Paulo escreve a sua carta. Paulo fica tão chocado que se você pegar no capítulo 3 de Gálatas, ele começa a falar de forma até bastante exaltada contra eles. Ele fala assim, olha, capítulo 3, versículo 1 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos. Essa palavra é muito forte. Seus loucos, malucos, né? Quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus foi exposto crucificado? É só isso que eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Seus insensatos, seu louco, maluco. Se você foi salvo pela graça, se você ouviu a pregação e pela fé você aceitou essa salvação e você foi salvo, como é que você se deixa seduzir por alguém que vem impor sobre você um monte de regra? Não toca isso, e Paulo vai falar, não toca isso, não manuseia aquilo, não faz isso, não faz aquilo, obedece isso, obedece aquilo. Para que isso, se você foi salvo pela fé? Então, do ponto de vista positivo, como é que você faz isso? Como é que você alcança isso? Essa graça, essa bênção, essa misericórdia divina? Pela fé, pela confiança em Cristo. Você confia naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Quando você olha para si mesmo, você sempre vai ver um pecador. Um pecador que precisa se esforçar para se espelhar em Cristo, para emular as atitudes, as ações de Cristo nesse mundo, mas esse pecador, por melhor que consiga alcançar tais coisas, ele sempre permanece pecador. E aí ele se desespera, ele volta para o legalismo, ele abandona tudo? Não. Ele olha para Cristo e mantém a sua fé firme no autor e consumador de sua fé. Então isso é salvação pela graça mediante o quê? A fé não é mediante obras. Não é mediante mérito próprio. É mediante exclusivamente a fé. É só pela fé que eu vou lá e pego essa graça para mim. Então, aqui ainda em Gálatas, voltando um pouquinho, né, no capítulo 2, olha só o que diz o versículo 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. E é o aspecto negativo. Como não ser justificado? Como não dá para ser justificado? Pela lei, não dá. Mas pela fé em Jesus Cristo.
nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque ninguém será justificado pelas obras da lei. Então a lei mostra o pecado, como nós já vimos, a lei mostra a nossa necessidade de Deus, a nossa separação de Deus, e a lei mostra inclusive o padrão de Deus, o que Deus exige de nós, porque Ele exige, o Evangelho não nega que Deus exige o que está lá especificado para nós, mas o Evangelho nos dá esperança. A lei mostra a exigência, e quando nós vemos a exigência e comparamos essa exigência com nós mesmos, percebemos que não somos capazes. E o Evangelho é o quê? A boa nova de Deus. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, na playlist da Fé em Diálogo, que fala sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova de Deus. Esse homem que se depara com as exigências de Deus e vê, ele constata, ele comprova na sua experiência que é incapaz, ele recebe de Deus a boa notícia. Essa boa notícia é Cristo, é a graça de Deus encarnada. E ele toma posse dessa bênção, ele toma posse dessa graça de Deus mediante a fé, mediante a confiança em Cristo. Isso é tão maravilhoso que não é a fé na fé que justifica, ou seja, eu não sou justificado pela minha fé em Cristo, mas mediante a minha fé eu tomo posse dessa justificação realizada e conquistada por mim, por Cristo. Ou seja, a fé é um meio, a fé não é um fim também. Que muitas vezes nós somos tentados a acreditar que somos justificados pela nossa fé na fé. Não, é pela nossa fé no Cristo. A nossa fé na graça de Deus que se fez homem, na palavra de Deus que se encarnou entre nós e conquistou essa salvação tão maravilhosa para mim e também para você. Eu espero que essas videoaulas tenham despertado o seu coração para esse tema tão maravilhoso e tão importante que é a justificação. E que você tenha entendido o conceito de justificação, a relação entre justificação e graça, que é a causa da justificação, e a relação entre essa justificação causada pela graça e o meio que nós vamos lá e tomamos posse e adquirimos os benefícios dessa justificação para a nossa própria vida. Um forte abraço e eu espero encontrar você aqui mais vezes, se Deus nos permitir. Fica com Deus.